Olá, esposas que oram. Aqui quem fala é a Viviane Martinello. Então, nós estamos juntas estudando o livro O Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, da editora Chara. Hoje nós estamos entrando então para o nosso áudio 9. Vamos lá? A tarefa de despertar. Quando eu estava na faculdade, minha fraternidade tinha o que chamamos de varanda para dormir. Não sei por que ela era chamada assim, porque não ficava fora do prédio e nem tinha nenhum acesso externo. Era um quarto longo, sem luminosidade, no segundo andar, cheio de camas beliche. Algumas eram dispostas ao longo da parede, enquanto outras ficavam em fileiras, e há uma fileira de janelas que faziam sombra. Muitas de nós compartilhávamos esse quarto, por isso não eram permitidos despertadores. Em vez disso, alternávamos a missão de realizar a tarefa que menos me agrada, a obrigação de acordar. Antes de se deitarem, todas as noites, as meninas colocavam as etiquetas com seus nomes em um quadro, com a hora que elas queriam ser despertadas. Isso significava que a pessoa que tinha a obrigação de despertá-las tinha de saber onde cada uma dormia. Na noite anterior, à sua incumbência de servir de despertador, ela dormia longe do grupo, em outro quarto, onde um despertador podia ser colocado. Quando era minha vez, eu colocava o despertador para meia hora antes da primeira hora designada para poder tomar um banho. Poder tomar um banho sem esperar na fila era o único benefício de ser a primeira a acordar. Quando o processo de despertar as outras começava, eu fazia as voltas, acordando as meninas em intervalos de 15 minutos e meia hora durante as 3 horas seguintes. Eu entrava e saía daquele quarto escuro enquanto tentava comer e terminar de me arrumar. Vez após vez, eu entrava silenciosamente, fechava a porta e então abria caminho no escuro, contando os biliches cuidadosamente no esforço de não acordar as que ainda dormiam enquanto passava por elas. Quando eu encontrava a menina que deveria acordar, eu a despertava suavemente, mas com firmeza. Havia um senso de responsabilidade naquilo, porque eu sabia que cada uma delas dependia de mim para acordá-la. Havia aulas para assistir, provas a serem feitas, exames que não podiam ser perdidos e, é claro, namorados para encontrar. Eu falhei nessa tarefa uma vez. Enquanto ainda estava sendo avaliada para entrar para a fraternidade, fui silenciosa demais, suave demais e fiquei hesitante em sacudir uma menina do último ano. Ela resmungou uma resposta e eu imaginei que ela estivesse acordada, mas não estava. Ela estava apenas falando enquanto dormia. Na hora do almoço, naquele dia, ela me repreendeu severamente, dizendo que a minha falta de eficácia lhe custara caro. Alguns erros que você não quer cometer 2 vezes. Então aprendi depressa que havia algumas meninas que requereriam uma boa sacudileza, outras que reagiriam com um toque suave. Algumas que se sentavam totalmente despertas quando ouviam apenas o sussurrar de seu nome, e algumas me agradeciam, outras me instigavam e outras mandavam sair. As mais traiçoeiras eram aquelas que pareciam estar despertas e até diziam, tudo bem, estou acordada, e depois voltavam a dormir. Aprendi que esse tipo de dorminhoca exigia que eu ficasse no posto até que ela saísse do beliche e estivesse com os 2 pés no chão. Outro dilema ocorreu ao acordar a menina errada. Embora eu tentasse ser silenciosa e cuidadosa, às vezes eu acordava alguém que estava no beliche acima ou ao lado. Ela se sentava, me assustava agarrando meu braço e sussurrava, ei, estou acordada, tire meu nome da lista. Sinto vergonha em dizer isso, mas naquela época eu era do tipo difícil de acordar, das que praguejavam. Eu exigia quase que constantemente uma segunda chamada. Por já ter feito essa tarefa, eu conhecia as regras. Se uma menina fosse acordada 2 vezes, mas ainda continuasse na cama, não era preciso acordá-la pela 3ª vez. Essa regra acrescentava certa urgência à segunda chamada, porque você sabia que seria a última. E depois que as meninas estivessem despertas e se movendo, eu não era mais responsável por monitorá-las. Elas eram meninas em movimento e eu tinha de terminar de me arrumar. Nosso Deus generoso não opera sob as regras da minha antiga fraternidade. Ele está mais do que feliz em continuar a fazer as chamadas ao despertar até o último minuto, mas não há como negar a urgência. Sinto que agora mesmo algumas irmãs estão atendendo aos chamados para despertar, que estão sendo feitos às mulheres sonolentas que as cercam. Desperte algo feroz. Acho engraçado que neste período da minha vida eu esteja novamente exercendo a minha tarefa de despertar. Só que dessa vez há muito mais em jogo.
Às vezes, parece que ainda estou perambulando entre beliches em quartos escuros, nos quais sacudo suavemente, permaneço teimosamente algumas vezes, e como estas são gloriosas, simplesmente sussurro o nome das minhas irmãs, e elas despertam e se levantam. Sei que não estou sozinha nessa tarefa de despertar, e cada uma das filhas de Deus reagirá a diferentes meios e métodos de estímulo para despertá-las do seu sono. No meu caso, tenho a tarefa de colocar princípios selvagens e imagens belas diante de você. Minha oração é que essa revelação de uma majestade e força constrangedoras tenha o poder de despertar algo feroz em você, para que quando estiver totalmente desperta, você saiba o que fazer. O mundo precisa que você, amada irmã Leoa, não apenas desperte, mas dê expressão a esse lado feroz que Deus lhe deu. Como pode uma mulher cristã ser feroz, gritando, dando patadas e chutando? Pode ser que haja um momento para isso. Se que alguns de meus filhos ou netos estivessem sendo atacados, minha direção seria algo assim, ou muito pior. De fato, Deus se refere a essa reação da sua mamãe ursa e do leão no livro de Oséias, e reivindica como sua. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Oséias 13, 8. Uau, que versículo definitivamente capitulado ferino e violento de feroz. Mas há muito mais do que uma violência mutiladora a ser encontrada nesta palavra intensa. Outras palavras que preenchem o significado de feroz incluem intenso, forte, poderoso, turbulento, potente, ardente e agressivo. Não posso imaginar como um conjunto de palavras que capitem com maior exatidão o que sinto agitar-se dentro de mim. Sem dúvida, algo turbulento foi despertado que trouxe isso com maior clareza e poder. Como se uma tempestade estivesse reunindo forças, e essa força não causou tumulto pessoal. Ela gerou foco. Com um foco maior, vi-me cada vez mais apaixonada por coisas das quais anteriormente estava totalmente inconsciente. Muitos desses momentos de despertar me apanharam um pouco de surpresa. Um deles aconteceu entre o fim de outubro e o começo de novembro de 2007. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas estava no banheiro, lendo uma revista. Ao virar as páginas, li pela primeira vez sobre as atrocidades do tráfico sexual na Tailândia. Terminei de ler o artigo e reli certos parágrafos, quase incapaz de acreditar que o que eu li era verdade. Será que as pessoas podiam realmente ser tão cruéis? Será que isso podia estar acontecendo e eu não estar ciente? Comecei a chorar no banheiro, então orei: Deus, se há alguma força ou voz que eu possa dar a este problema, sou tua. Com esse despertar em oração, alguma coisa mudou. Algumas semanas se passaram e então eu recebi um telefonema da Life. Lisa, estamos reunindo uma equipe para ir à Tailândia, levar fundos e conscientizar pessoas do sentido de impedir o tráfico de escravas sexuais. E você foi a pessoa que pensamos em enviar. 3 meses depois eu estava a caminho da Tailândia com parte da primeira iniciativa da Life contra o tráfico humano. E se eu não tivesse orado aquele dia? E se eu tivesse chorado, sacudido a cabeça e continuado a virar as páginas? Não demoraria muito e eu estaria olhando para o mais novo lançamento, para os cuidados da pele, para a última tendência da moda ou para o último segredo para emagrecer. Se eu tivesse continuado a ler em vez de orar, é provável que eu tivesse ido dormir naquela noite sem sequer erguer a minha voz ao céu. Quando o problema voltasse à minha atenção outra vez, eu poderia dizer algo do tipo: ouvi falar sobre isso, li isso em uma revista. Isso é muito, muito triste. Mas quando você é despertada, não pode evitar reagir. Não confunda ser despertada com ficar angustiada. Se alguma coisa angustia, você pode agir no momento. Mas ficar angustiada com algo não tem o poder para impedir que você vire as páginas. Você pode ficar angustiada e não despertar, mas não pode estar totalmente despertada. E, portanto, em alerta e consciente dos problemas do mundo e não reagir. Foi por isso que quando li sobre jovens sendo raptadas e jogadas em bordéis, tive de orar, dizendo a Deus que eu faria tudo o que Ele quisesse para confrontar essa atrocidade. Minha oração enfatizou a oportunidade quando ela veio. Haveria outras oportunidades? Talvez, mas aquela poderia ter sido perdida. Deus não a salvou para domá-la. Deus não se revela como ilimitado para depois nos limitar. Muito ao contrário, Ele quer colocar o seu coração dentro de nós. Minha amiga Cristine diz isso. Deus não salvou você para domá-la,
Deus está esperando que as pessoas ajam como cristãs. Ele quer que nós sejamos cristãos. A palavra cristão significa ungido ou como Cristo. Jesus não andava por aí sendo bom. Ele ia por toda parte fazendo o bem e libertando todos que estavam oprimidos. O que ele ungiu para fazer? O Espírito de Deus está sobre mim e ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros, a recuperação de vista aos cegos e para libertar os oprimidos e indefesos e para anunciar: este é um ano que Deus irá agir. Lucas 4,18. Se o Espírito de Deus estava em Jesus para fazer todas essas coisas, e se nascemos deste mesmo Espírito, então devemos fazer como ele fez. Pregar as boas novas aos pobres, libertar os oprimidos, quebrantados e anunciar: este é o ano que Deus irá agir. Creio que cada ano é o ano de Deus agir, que ele ainda está esperando que entremos em ação em seu nome. Diante deste comissionamento, Deus não precisa de um monte de filhas domesticadas que passam os dias cozinhando e se comportando bem. Não há nada de errado em cozinhar, mas é tudo que fazemos. Deus não nos usará para mudar a história. Sei que essa citação pode desafiar algumas de vocês. Ela me desafiou quando li a primeira vez. Essa não é uma advertência para sermos más, mas para entendermos que as mudanças geralmente vêm com o desafio. As coisas como são. Mulheres bem comportadas raramente fazem história. Aos olhos de sua cultura sulista e da empresa de ônibus Rosa Parks, não estava se comportando bem quando se recusou a sair do seu lugar e passar para a seção dos negros na parte de trás do ônibus. A escolha de uma mulher de manter o seu território e não mudar de lugar mudou a maneira como um país encarava a segregação. Duvido seriamente que naquele momento ela percebesse que estava fazendo história. Só o tempo tem o poder de revelar os motivos e a consequência das nossas escolhas. Talvez Rosa estivesse simplesmente cansada de ser marginalizada e de ter o seu direito à dignidade humana negado. Enquanto Débora, Jael, Tamar, Esther, Betseba, Abigail, Raabe e até mesmo Maria, estes nomes são apenas uma amostra bíblica, porque há mais. Débora estava se comportando bem, incitando o povo contra um opressor dominante e entrando em guerra com os homens? Os líderes do seu tempo acharam que não. Um exército se levantou para se opor à rebelião dela, mas ele não pôde prevalecer. Quando o líder escolhido por Deus, Baraque, hesitou, Débora colocou em ação a direção de Deus da melhor maneira que sabia. E quanto a Jael? Ela realmente tinha de usar uma estaca da tenda para matar o inimigo. Ela não podia simplesmente tê-lo entregado às autoridades enquanto ele dormia. Possivelmente ela não fez. Deus não teve nenhum problema com a escolha dela e um cântico foi composto para declarar seu valor. Então temos Tamar, essa mulher 2 vezes viúva, fingiu ser uma prostituta e dormiu com seu sogro viúvo, o patriarca Judá. Seu comportamento é chocante em muitos níveis. Não há evidências de que Deus a tenha instruído a fazer isso. Ela escolheu esse curso de ação, mas o filho dessa mulher tenaz está na linhagem de Cristo e ela foi declarada justa. Esther desobedeceu a ordem de comparecer diante do rei somente quando fosse chamada. A desobediência havia feito Vasti, a primeira esposa de Xerxes, ser destruída do trono. Esther deveria saber o que era certo, mas sua escolha de se comportar mal na corte salvou seu povo da destruição. Betseba era uma adúltera e foi mãe de Salomão, o sábio. Raabe era uma prostituta que mentiu para o seu rei e escondeu espias inimigos. Os atos de fé dessa mulher não apenas redimiram sua família da destruição de Jericó, como seu filho está na linhagem de Davi e de Jesus. Abigail ludibriou seu esposo. Sua escolha salvou sua família e fez ganhar o coração do rei Davi. Maria parecia carregar um filho ilegítimo e deu à luz ao Filho de Deus. Se ela tivesse dito não, estar casada e ficar grávida não vai fazer bem, será que isso pode esperar até que eu estar casada para que eu pareça uma mulher bem comportada? Só a história justifica as escolhas dessas mulheres. O coração delas foi despertado e avivado. Como você vai reagir quando estiver total e perigosamente desperta? Que história você escreverá? Será que, como a leoa feroz, você despertará de um estado tranquilizado e se levantará para defender sua família, sua comunidade e o seu mundo? Você está acordada? Nesse instante, o que está se agitando no seu coração?